Você fala nem Dizendo em posso inglês, Maiane. Parecia que o professor tava me esculhambando, porque eu não sei falar nada em inglês. Então não, tô esculhambando não. Mas aí, pessoal, tudo bem com vocês? Yeah. Firmeza, vamos lá, né? Ah, Que bom, pessoal. vai. Olha, ó, o legalzinho da Clarissa. Vamos começar a chamada, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, pelo ar. Professor, Ana como Luísa. seria o ano passado mesmo, professor? Tipo, eu consegui. Como seria no passado? Ok, pronto. Assim, eu vou falar duas coisas pra ti. Eu colocaria esse assim, ó, o could, tá? Que eu conseguia no passado. Ó, vou colocar aqui no chat. Pronto. Por hora, assim, a gente pode considerar o could como se fosse um passado do can. O senhor passou alguma coisa pra nós? Sobre isso aí, não. Não, mas A gente- tipo, não. dever em geral. Não, a gente tava terminando aquelas anotações, ô Maiane. Tá pelo meu recorde. O professor vai botar. Por isso que você não pôs coisa. lá. Isso, eu tô meio esquecido, mas eu lembro que a gente tava finalizando algumas anotações, tá bom? Então vamos lá. Vamos pra chamada, tá? Pronto, vamos deixar as perguntas para depois da chamada, tá? Porque pelo menos a chamada fica logo garantido, tá? Ana Luísa. Antônio Yasmin. Ashley. Caio. David Lucas. Ellen Silva. João Vitor. Maria Clara. Aí o João, cara. A Maria Clara tá aqui também. Ô, professor, o senhor já falou, porque meu Meet tá travando muito, eu não consigo ouvir nada. Pronto, mas agora eu coloquei, tá? Ô, Caio, coloquei, certo? Ok, vou tentar entrar no Meet, ele tá travando. Tudo bem, sem problema. Maria Luísa. Maria Yasmin Silvestre. Mariana. Monique. Pronto. Nádia. Oi, Monique tá presente? Foi ela que respondeu? Não, a Nádia tá. Não, a Monique que não tá. Samantha. E Taimon. Presente. Ó. Vamos lá pro B, né? Ana Cecília. Antônia Raica. Damile Kézia. Maiane. Tô aqui, professor. Isso aí, Maiane, a infaltável, né? Gabriel tá aí também. Presente. João Pedro. A Raica. Aqui a Raica. Coloquei pra presença, tá? João Pedro. Letícia Borges. Cadê a Letícia nas aulas de inglês? Vem cá, ela tá faltando em todas ou ela tá faltando só na minha? Aquela doida lá tá faltando em tudo. Essa sim, aqui hoje, de manhã, ela participou de umas 2 aulas, mas depois É porque ela tá pagando de doida e o celular dela descarrega muito rápido. Aí não dá pra assistir muita aula. Mas ela entendi. tá Eu achei que era acompanhando só pelo comigo. YouTube. Tá certo, tá? Vamos lá, Márcio. Maria Clarissa. Clarissa tá aí também, que eu vi. Miguel Ângelo. Nara. Pedro Maciel. Ronald. Presente. José Henrique. E Juan Pablo. Pronto, fechou aqui. Pronto, pessoal, a gente estava vendo, tá? A gente estava vendo como é que a gente, dentro do presente simples, como é que a gente usava mais de um verbo, né? Vocês estão lembrados? Eu vou até apresentar de novo para a gente relembrar algumas coisinhas que a gente viu, tá? locução verbal. Isso, é o que a gente chamou de locução verbal, tá? Se não me engano, havia uma anotação que dizia que quando se Qual é a página? é um slide, Gabriel. É isso, é na apresentação, tá? Não é página ainda.
E professor, se não me engano, havia uma anotação que dizia que quando se colocava em terceira pessoa, era apenas o primeiro verbo que mudava, não é? Isso, é sempre assim, tá? O S, dependendo do verbo, mudava, né? Isso, você só conjuga o primeiro verbo. Agora o pessoal não tá abrindo, e agora? Tá querendo abrir, não. Deixa eu tentar aqui, peraí, calma, deixa eu fechar o Word e tentar abrir de Eu novo. acho que vai sair ou entrar do Meet, acho que vai, não sei. Vai, não tá entrando, não tá, eu tô clicando, mas não tá aparecendo para carregar. E agora? Pronto. Pronto, acho que agora dá certo. Ah, Não, tá horrível. As atualizações dele estão horríveis, mas eu acho que deu certo, já consegui se abrir. quiser que você... Não dá para você fazer pelo celular, né? Dá, mas é porque o arquivo eu só deixei salvo no computador. Se eu tivesse com ele salvo no celular, eu poderia apresentar pelo celular. Mas deu Não certo, tem ó. como passar para ele, né? Eu não entendo de Isso, tecnologia. só se eu passasse antes. Pronto, foi, né, pessoal? Vocês estão vendo, né? Agora deu, agora o Meet colaborou com a gente. Pronto, o bicho estava dando trabalho, mas agora deu certo, tá? Ó, a gente tinha aquele texto que a gente tinha analisado, tá? De observação, a gente só tinha o quê? Aquela observaçãozinha simples sobre o verbo have, tá bem? Que ele tem uma conjugação específica na terceira pessoa, né? Ele não segue aquelas regrinhas, ele fica sempre has. Isso aqui, tranquilo, já ficou lá anotado. E agora sim, tá? Esse foi o tópico principal que a gente estava estudando. Usando dois verbos no presente simples, né? Vou até pegar aqui. Eu tinha até separado aqui umas anotações extras que eu coloquei. Até separei porque eu tinha colocado no slide, eu tinha esquecido. Aí depois fui olhar, eu não tinha salvado as anotações que eu tinha colocado aqui na apresentação. Aí eu fui muito inteligente, né? Aí eu tive que depois copiar no caderninho os mesmos exemplos, porque eu não salvei. Parabéns para mim, né? Então vamos lá. Basicamente, pessoal, a base é a seguinte: se eu tenho dois verbos, em inglês eu posso colocá-los um ao lado do outro. Só que eu preciso separar eles, tá? Eu não preciso simplesmente, igual no português, né? Porque em português eu tenho o verbo precisar e o verbo ler. Eu posso colocar os dois um ao lado do outro. Eu preciso ler sem nada no meio. Tranquilo. Em inglês, não. A gente vai ter que... Não é tão simples assim. A primeira opção para escrever dois verbos é a seguinte: é você separar os dois verbos com to. No caso, esse to, pessoal, ele não vai ter aqui uma tradução, tá? Ele não vai traduzir aqui o to. A função dele, nesse caso, é simplesmente separar os dois verbos, tá? Professor, agora eu me lembrei de uma coisa que a gente pode usar aqui. Eu me lembrei da forma negativa do verbo. Não, eu preciso me esquecer, mas eu lembro do do, que era o verbo auxiliar. Ele precisava ficar junto do not, né? Ele precisava. Ele não tinha uma tradução literal, ele estava lá justamente para ficar com o not. Então, o to aí também, né? Exato, né? No caso, o inglês é cheio de coisa que a gente não traduz. Mas a gente pode entender isso aqui também de uma outra forma, tá? Em inglês, entende-se também da seguinte forma: é uma outra possibilidade, tá? É uma outra visão que você pode ter para esse to aqui separando dois verbos. O to, pessoal, ele também indica o infinitivo do verbo. O que é infinitivo, pessoal? O infinitivo é a forma base do verbo. Quando o verbo ele não está conjugado. Então, quando a gente pega um verbo e ele não tem nenhuma conjugação, tá? Não tem nenhum pronome conjugando ele, a gente diz que esse verbo está no infinitivo. Por exemplo, o verbo cantar está no infinitivo, não tem ninguém conjugando ele. O verbo ler, dançar, pular, gritar, são todos infinitivos, né? Não tem ninguém conjugando. Em inglês, a gente poderia pensar da seguinte forma: que esse to, ele está indicando também que o próximo verbo, ele está no infinitivo. E tá mesmo, se a gente traduzir, né? Eu preciso ler. Você note que conjugado só tem o primeiro verbo. O segundo, literalmente, está sendo traduzido como ler. Então a gente também pode tentar entender assim. É uma opção, tá? Você entender esse to como uma espécie de indicativo, né? Está indicando que o verbo read, que é o verbo ler, nesse caso, ele está no infinitivo. Tá bom? É só uma outra visão, tá? Mas essa é a primeira forma, separar os dois verbos com to. Qual é a outra possibilidade que a gente tem de separar dois verbos? A gente pode separar os dois verbos colocando o segundo verbo com ing. Inclusive, isso entrou muito em pauta na aula passada, porque é para a gente ajudar a tirar da nossa mente que o ing do inglês, ele serve somente como uma espécie de NDO do português, né? Cantando, pulando, dançando,
E não é verdade, pessoal. Se não me engano, isso também é usado quando não coloca tu na frase, assim, né? Isso, ele tem, assim, um assunto muito, assim, dá para explorar muita coisa só ele, tá? O assunto de ING sozinho tem muito mais do que eu estou explicando para vocês, tá? O ING ele também serve para transformar verbo em substantivo. Então você consegue substantivar verbo usando ING. Você consegue até mesmo adjetivar verbo usando ING. Então você tem outras formas de escrita, tá bom? Claro que a gente não vai poder ver tudo, a gente vê só o que nos compete aqui, tá bom? Então aqui a segunda possibilidade, em resumo, é essa. Você vai usar dois verbos em seguida, você pega o segundo verbo e coloca ing nele. A tradução vai ser a mesma, tá bom? Não tem nada de diferente. Eu preciso ler. I need reading é a mesma coisa de I need to read. Até coloquei aqui um outro exemplo na terceira pessoa, né? Se caso eu tivesse aqui um pronome na terceira pessoa. She needs to read a book. Detalhe, eu sempre só vou conjugar o primeiro verbo. Certo? Eu jamais poderia escrever assim, ó. She needs to read, colocando um S lá no read. Não dá, tá bom, pessoal? A gente só conjuga o verbo que está ao lado do pronome. No caso aqui, vai ser o she, ele está conjugando o verbo need. E somente ele, tá bom? O verbo to read, que é o verbo ler, aqui ele está no infinitivo, então sem conjugação. E a mesma coisa acontece se caso você opte por usar o ing no segundo verbo. Você não vai colocar um S bem aqui, ó. She needs readings, né? Não dá nem para ler isso daqui. Só no primeiro. Eu tinha colocado alguns outros exemplos, né? Isso aqui também já foi. Pronto. Essas são as anotações novas que eu coloquei e não salvei, porque, né? Mas eu vou colocando agora, tá certo? As outras anotações que eu vou fazer é o seguinte. No geral, em termos gerais, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou até colocar aqui escrito mesmo. Em termos gerais, eu boto assim, em linhas gerais, as duas opções têm o mesmo significado. Significado, tá? Só que detalhe, em inglês a gente tem alguns verbos que eu vou listar eles para vocês, muito específicos, tá bom? Que tem uma diferençazinha sutil de sentido, quando você escreve com o to e quando você escreve com ing, tá? Eu vou listar alguns para vocês dos mais importantes, tá bom? Vou até colocar aqui, eu vou até colocar um tópico chamado exceções. Exceções, a gente tem aqui, eu vou listar alguns verbos para vocês. O verbo to stop. Vou colocar só stop, né? Verbo stop. A gente tem o verbo remember. Verbo stop, vou colocar aqui a tradução, tá? Verbo stop é o verbo parar. O remember vai ser o verbo lembrar. A gente tem também o verbo regret, mas eu não vou colocar aqui porque ele é um pouquinho complicadinho, tá? Ele tem mais outras coisas para a gente ver sobre eles. E a gente tem o último verbo que eu vou explorar aqui com vocês, que é o verbo try, que é o verbo tentar. Ou experimentar. A gente também pode traduzir assim, ó. Tá? Tem outros também? Tem, Por pessoal. isso que tem a opção retry, né? Que é reentrar. Isso, exatamente, que é retentar, né? Tentar de novo, exatamente. Existem alguns outros mais específicos, mas por enquanto vamos focar nesses, tá? Mas que tipo de exceção é essa, tá? Eu vou escrever uma frase, usando aqui o verbo stop, eu vou escrever das duas formas. Vou usar aqui, deixa eu dar aqui um espacinho, né? Pronto, vou escrever a seguinte frase, ó. I need to stop to smoke. Ou, eu posso colocar o seguinte, ó. I need stopping to smoke, tá? Então, note que o que a gente tem aqui? A gente tem aqueles dois verbos seguidos, né? Na verdade, a gente tem até três, né? Porque a gente tem o verbo precisar, que é o verbo need. A gente tem o verbo stop, que é o verbo parar. E a gente ainda tem o verbo fumar, né? Eu preciso parar de fumar. Então, eu coloquei aqui 3 verbos seguidos, tá? Mas o foco está só nos 2 primeiros. Foca só no verbo stop. Você nota que na primeira opção eu escrevi assim, ó. I need to stop. E na segunda, I need stopping. Se fosse qualquer outro verbo, não ia fazer a menor diferença. É a mesma coisa, I need to stop ou I need stopping, tanto faz. Mas o verbo stop é um verbo especial. O que é que acontece? Quando eu escrevo to stop, eu dou um sentido de parar para fazer alguma coisa. Ó. Vou até colocar o parar para fazer alguma coisa. Então, o sentido dessa primeira frase tá como se fosse o seguinte, ó. Eu preciso parar para fumar. E a segunda frase, ela tá no seguinte sentido, ó. Eu preciso parar
de fumar. Vou até colocar aqui, ó, parar de fazer alguma coisa. Parece uma coisa simples, né, mas faz toda a diferença. Então, vamos lá, recapitulando, só para a gente não se perder, tá bom? Alguma coisa. Quando eu escrevo o verbo stop, com esse to, tá? To stop. Quando eu coloco dessa forma, a ideia que eu estou dando para esse verbo stop é o quê? Você está parando para fazer alguma coisa, ou seja, você está ali fazendo alguma coisa e você para tudo que você estava fazendo e você vai começar a fazer outra, tá? Então, quando eu digo assim, ó, I need to stop to smoke. Então, sei lá, eu estava dirigindo, mas de repente deu, vamos supor que, claro, eu não fumo, mas vamos supor que isso acontecesse. Vamos supor que eu fumasse. Então, eu pararia tudo que eu estaria fazendo naquele momento para fumar, tá? Diferente dessa opção aqui, ó, I need stopping to smoke. Quando eu escrevo o verbo stop com ing, eu estou transmitindo a ideia de que eu tenho que parar de fazer alguma coisa. No caso aqui, a ação de fumar. Por isso que a gente traduziria essa segunda frase assim, ó. Eu preciso parar de fumar. Ou seja, porque eu devo ter esse hábito, então eu preciso parar com ele. Então, olha aí a diferença, olha que diferença sutil, né? Aparentemente não ia fazer nenhuma diferença, mas uma diferençazinha tão besta, ela faz uma diferença muito grande no contexto. Até porque parar para fumar é uma ação totalmente diferente de parar de fumar. Tá bom? Então, tem sim distinção, nesse caso, de escrever to stop e de escrever stopping. Bem, sobre o stop, pessoal, alguma dúvida? Vou só ter que colocar a tradução aqui, mas alguém tem alguma pergunta? Não, senhor. Pronto, vou até colocar a tradução. É basicamente o que eu falei que a gente já viu. Mas não com 3 verbos, a gente já viu com 2. A gente pode colocar até quantos verbos, professor? Bom, isso Hoje você vai pode depender colocar. do contexto da frase, né? Exato. Você pode colocar o quanto couber aí, tá bom? Enquanto fizer sentido a sua frase, você pode ir colocando, tá? Então, eu vou colocar assim, eu preciso parar para... Eu vou até colocar em letras grandes, tá? Parar para fumar, para você não confundir mesmo. E a segunda opção, a gente traduz da seguinte forma. Eu preciso parar de fumar, tá? Sentidos diferentes. Vou dar um ponto. Outro exemplo que eu posso dar? Com licença, professor. Pois não, Time. Agora eu fiquei com a dúvida mesmo. A Pode, gente diga lá. viu aqui, só colocou na primeira frase. Desculpa, minha garganta aqui. A gente só colocou 2 to, né? Que um é para separar o verbo e o outro é para separar o outro verbo, ou é para dizer, por causa da tradução da palavra, que é para fumar. Pronto, boa pergunta, Time. Nesse caso... Para stop de smoke. Isso, boa pergunta, tá? Excelente pergunta. Nesse caso, funciona como os dois casos, tá, Taimon? Eu estou separando o verbo, tá bem? Separando os dois verbos. E no caso, porque em inglês, você tem que pensar que a mente deles funciona um pouquinho diferente da nossa, tá bom? Esse to, pessoal, ele pode indicar duas coisas, tá? Ele está separando o verbo e, ao mesmo tempo, significa a preposição para. Então, para eles, tipo, eles nem se perguntam isso, tá meio que subentendido no contexto, que é parar para fumar, tá? Então, o contexto do verbo to stop, nesse caso, eles te levam a entender que é o parar para, tá? Mas é como se quem está dando o contexto do parar para é o to stop, tá bem? É tanto que nessa segunda frase a gente tem o to também, né, Taimon? Só que dessa vez a gente está traduzindo como de. Então, olha, primeiro eu traduzi como para e depois como de. Então, quem é que está fazendo esse contexto mudar? É o verbo stop. Que quando ele está lá em cima, né, quando ele está to stop, ele dá a entender, ele dá um contexto de parar para alguma coisa. Então já fica para na cabeça deles, já está subentendido, parar para alguma coisa. Então esse to aqui, ele está servindo só para separar mesmo, tá? O para está subentendido. Então quer dizer que tanto que seja stopping ou seja to stop, ele já funciona como o para, né? Preciso parar para. Ele já funciona como para. Isso. Isso. Ele funciona, aí o segundo to funciona apenas para separar o verbo. É isso? Exato. Então, quem tá dando... Exatamente, mas o foco é esse, tá? Tu tem que concentrar. Quem tá dando todo o contexto é o verbo to stop, tá? O verbo to stop significa parar para. Esse para já está subentendido na forma do to stop. E na segunda oração, o stopping quer dizer parar de fazer alguma coisa. Então, nesse segundo caso, o stopping já está deixando inferido o de. Tá? Então, o segredo ele nem está no to do smoke, ele está no stop. Tá bem?
Então, realmente pode parecer confuso, mas não, tá? É só você ter isso aí em mente, com o tempo você se acostuma. É um pouco estranho, porque em português a nossa mente não funciona assim, né? Em inglês, tipo, tu tá pensando com a outra cabeça praticamente. Vamos lá, outro verbo que eu peguei aqui como exemplo, que também é uma exceção, é o verbo remember, que a gente traduz como verbo lembrar. Bom, verbo lembrar. Vamos lá, vou escrever aqui duas frases, ó, e depois eu vou explicar a diferença do contexto. Vou até dar um espacinho, né, mais. Remember, a primeira frase é a seguinte, ó. I remember faltando M. I remember to call you. Ou eu posso colocar... Não, desculpa, eu esqueci o verbo need. Vou colocar o verbo need no começo. I need to remember, tá? To call you. E I need remembering call you. To call you, tá? Vou colocar os dois contextos e vou explicar depois como é que funciona mais ou menos a tradução. Qual o sentido que tá tão diferente. Você nota o que é que tá acontecendo? Eu estou escrevendo da mesma forma. O corretor aqui me abandonando, né? Remembering. Ah, tá. Tava estranhando a palavra. Isso. Isso, no caso, o verbo remember, eu teria essas duas opções de escrever. Escrever to remember ou remembering, tá? Que seria o quê? Se a gente estivesse falando de verbos normais... Eu boto o de member. Remembering, isso. Estou digitando aqui lindamente, né, Timon? Então, I need to remember to call you e I need remembering. De novo, eu estou colocando só o ED. O que é que acontece aqui? Se fosse um verbo comum, os verbos normais, não teria nenhuma mudança de significado. Mas aqui nesse caso vai ter, tá bom? Quando eu digo assim, essa primeira opção, vou dar uma atenção só a ela. Eu preciso, vou colocar a tradução, eu preciso lembrar de ligar para você. Eu preciso lembrar de ligar. Nesse caso, é o de que está subentendido. Eu preciso lembrar de ligar para você. A segunda opção vai dar a seguinte ideia. Eu preciso lembrar de ter ligado para você. Que fica bem estranho, né? Porque eu preciso lembrar de ligar, ou seja, eu preciso me tocar da ação que eu tenho que ligar para você. Só que se eu escrevesse remembering, seria eu preciso lembrar. Assim, eu preciso de ter ligado para você. Eu preciso de ter ligado para você. O que isso Lembrar. quer dizer? Não entendi. Pronto, eu preciso lembrar. Ah, eu Com certeza. preciso lembrar de ter ligado para você. Ué, mas por que o verbo está como se estivesse no passado? Pois Quer é, dizer, como essa é a questão. Porque assim, quando você fala... Como se estivesse no pretérito imperfeito. Vou juntar Isso é como se estivesse no passado. Isso acontece porque quando eu falo remember, eu estou me referindo à ação. A ação de ter lembrado, ou seja, a ação de ter uma memória na minha cabeça de ter ligado para você. Tá? Eu sei que em português isso não faria muito sentido, porque a gente usaria o verbo ter ligado para você. Mas é como se esse remember está falando da lembrança na minha cabeça. Então eu preciso lembrar daquela lembrança de ligado para você. Se fosse nesse caso, a tradução deveria ser eu deveria ter me lembrado de ligar para você. Deveria ser assim, se fosse literal, sabe? Como você está dizendo. Se fosse literal. Isso, se fosse literal, sim. Mas são coisas totalmente diferentes, tá? Inclusive, essa segunda opção... Como se eu estivesse lembrando da pessoa e não ligou para a pessoa. Pronto, entendi. Tá? Essa segunda opção eu posso escrever até de outro jeito se eu quiser só. Eu preciso lembrar de ter ligado para você, né? Eu preciso ter a recordação de que eu fiz isso. Eu poderia escrever assim, ó. Existe uma outra forma. Eu preciso, I need. Só que aqui agora vai ficar um pouquinho diferente, tá? Remember to have called you. Estou usando aqui o to have called. Isso aqui é uma conteúdo que a gente vai ver no 7º ano. Eu poderia escrever assim, se eu quisesse. Tá? Era uma opção. Inclusive, até faria mais sentido, porque o verbo have é o verbo ter. Mas eu só estou explicando isso aqui porque existem formas diferentes de tu falar a mesma coisa. A gente não vai focar nisso daqui, porque a gente nem estudou como é que a gente usa isso aqui, ó, have called, ainda. Não sei que você foque só no primeiro. Realmente, Timon, não faz muito sentido. É igual aquela história do stop to smoke. Tipo, não faz muito sentido, né? Pra gente, a gente usaria a preposição para definir bem. Em inglês, não. Você muda o verbo para dar um sentido diferente. Realmente não faz sentido, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui mais embaixo. Eu vou até
Você dá um espacinho. Professor, como seria assim? Se eu quisesse dizer, eu preciso lembrar de ligar para você, seria I need to remember to call you. Seria assim? Isso, essa seria a primeira opção. Eu preciso lembrar de ligar para você. Vamos supor que eu tenho uma É coisa muito verdade. importante para fazer. Seria essa a primeira. Foi o que eu coloquei aqui, ó. I need to remember call you. Tá certo? Sim, essa seria a Então, forma, basicamente né? é Eu só isso, tá? É preciso diferente. lembrar de ligar para você. Agora, por que ali na segunda Isso, seria a frase forma bem direitinho. a tradução seria como se ele estivesse lembrando que ele não ligou para a pessoa? Porque assim, a Isso, tradução seria a exatamente, mesma. né? A frase é o mesmo sentido. Mas porque na tradução, o verbo ligar, não, ele está diferente, ele está conjugado de forma diferente. Pronto, essa é a questão, Taimon. Aqui não faz sentido, porque o verbo call, se você notar, ele está do mesmo jeito, ó, call e call. Só que nesse caso, é o contexto do verbo. Como eu modifiquei o verbo, eu dei um contexto diferente, tá? Mas ó, a gente pode escrever assim também. Inclusive, eu queria ter falado isso aqui também lá no smoke, mas eu já volto pro verbo do smoke, tá? Eu posso passar esse ing lá para frente. Deixa eu até colocar aqui embaixo, ó. Poderia ter comentado isso lá em cima também. Eu posso escrever assim, ó, essa mesma frase, ó, I need to remember, e colocar o ing lá pro outro lado, ó. I need to remember calling you. Assim, ó. Foi o que eu fiz agora. Eu passei o ing lá para outro verbo. É possível também. Inclusive, eu acho que se você for, por exemplo, pegar o Google Tradutor e colocar para traduzir essa frase, talvez é mais provável que ela traduza assim do que a primeira. Você pode até fazer um teste. Faça isso, só para eu saber. Quem está com o computador aberto, tente fazer um teste. Pega essas duas frases, as duas, tá? I need to remember and call you. E essa daqui, ó. I need to remember calling you. Passando o ing para o segundo verbo. Quero fazer um teste com vocês agora. Eu acho que provavelmente... Isso, passa só o terceiro para o ing, porque você também pode passar só o terceiro. Tipo, eu tenho quase certeza que você faz a tradução, você coloca para traduzir, tipo, invertido, e você vai ver que eu acho que provavelmente o Google vai reconhecer essa daqui, ó. Peraí, quer dizer que eu posso não só colocar o ing no segundo verbo, como no terceiro? Isso pode ser dependendo da frase com outros verbos que tiverem na frase também? Sim, tá. Em geral, eu posso. É aquela regra geral, tá? Eu posso separar dois verbos com to ou separar um deles com ing. Eu posso separar só o último verbo com ing se eu quiser, tá bom? Então você tem sempre essa opção. A questão aqui é o seguinte: que em alguns casos, usar o ing ou não pode mudar o sentido do verbo. Mas, em geral, sempre você pode separar os verbos, ou com to ou com ing. É o que a gente viu aqui no começo, Taimon. Ó, lá em cima, que a gente tem sempre duas opções. Então, isso aqui vai ser sempre válido, tá? Qualquer verbo você pode separar do outro com to ou com ing. O que a gente está prestando atenção é o seguinte: em alguns casos, esse ing pode mudar o sentido. Entendeu, Taimon? Mas, no geral, todos você pode fazer isso com todos. Ah, entendi. Certo? Foi isso, né, que aconteceu naquela frase. O remembering modificou a tradução da frase. Isso, foi isso que aconteceu. Eu quero que você faça esse teste agora para a gente ver. Coloca as duas, tá? Coloca as duas no tradutor e veja o que acontece. Se vocês não puderem, eu posso fazer aqui, tá? A gente pode fazer um teste aqui, eu posso até apresentar uma tela para a gente colocar a tradução. Alguém tem acesso fácil ao Google Tradutor ou vocês é melhor deixar para mim? Pronto, professor, eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei I need to remember to calling you. Aí colocou, eu preciso me lembrar de ligar para você. A tradução foi a Você mesma. colocou com to? Você colocou com to depois do... Eu coloquei com to depois do remember. Não, pera. Ah, eu me enganei aqui, professor. Pronto, você não coloca o to, tá? Quando você colocar o calling... O ing no calling, aí não fez muito sentido. Isso, você não pode, tá? Colocar o to e ing juntos, coloca só o calling. Pois é, eu coloquei o to antes do calling também, aí não fez sentido. Mas a tradução foi a mesma. I need to remember calling you. Preciso me lembrar de ligar para você. No caso, ele não mudou, o Google não mudou a tradução. Olha aí que safado esse Google. Mas muda sim, sabe disso, tá? Vamos ver o remembering agora. Pronto, coloca o outro. Vai lá, Taimon. O Google tá piando a gente. Fazer esse teste aí. Não duvido nada que ele coloca mesmo uma tradução. Duvido nada. Depois que a gente cisma com o Google Tradutor, aí o pessoal reclama, né? Pois é.
Tem coisa assim que não muda mesmo, não. Você pode escrever errado, inverter a ordem, mas ele... Ah, professor, eu coloquei aqui, mas mudou um pouco a frase, mas não fez diferença no sentido. Pronto, como foi que ficou? Eu coloquei I need remembering, agora o NG no remember to call you. I need remembering to call you. Aí ela colocou, eu preciso lembrar de te ligar. Só isso. Não mudou quase nada, né? Ele colocou, eu preciso lembrar de te ligar. Pronto, ai. Mas vamos lá, vamos simplificar isso, porque é realmente uma questão complicada, tá? Vou tentar aqui deixar mais simples ainda. Ó, pra gente... Vou até voltar aqui, tá bom? Vamos tirar essa primeira opção, com o remember aqui NG. Vou deixar só a segunda como consideração, tá bom? Quero que vocês... Eu vou deixar nas anotações só essa segunda. Vou dar um espacinho aqui pra você. Tá? E caso aconteça eu colocar numa prova, uma coisa assim, para você não ficar com muita coisa na cabeça. Eu vou tirar só aquela opção e vou deixar só com ing no último verbo, tá? Então aqui eu tenho 3 verbos, eu tenho remember, eu estou colocando o ing só no último, tá? Então é o seguinte, quando eu tenho remember, né, e eu coloco o ing no próximo verbo, eu estou me referindo a uma lembrança, tá? Eu preciso lembrar de ter ligado para você, tá certo? Fica só com esse exemplo aqui mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa com smoke, tá? Vamos simplificar. Aquela outra opção que eu dei, né? Você pode mudar só o verbo depois do stop. Eu poderia colocar assim, ó, I need to stop to smoke, ou I need to stop smoking. Vou tirar aqui, ó. Vamos colocar só o último verbo, né, com ing. Pronto, vai ficar assim agora. Pronto. Acho que agora vai ficar mais fácil pra gente. Então vamos lá, repassando aqui de forma mais simples. Eu tenho essa opção aqui, ó. Eu posso modificar o verbo só depois do stop. Ó, I need to stop to smoke. Dá o mesmo contexto, tá? Eu preciso parar para fumar. E se eu escrever I need to stop smoking, se eu tirar aqui o to, smoking, eu preciso parar de fumar, tá bom? Vamos colocar isso na cabeça. Vamos modificar somente o último verbo. Vamos esquecer essa, pode colocar no meio, para ficar mais simples, tá bom? Então vamos lá. Resumindo, tá? Vocês pegaram mais ou menos a ideia, que a gente tem alguns verbos... A gente só foi compromisso em relação à tradução do remembering, que você explicou mais gente, mas o tradutor, ele entendeu errado. Né? Pronto, mas fica por isso mesmo, certo? Nem sempre a gente deve confiar nele. A gente usa bastante, né, para traduzir essas coisas, mas às vezes os sentidos dele pode acabar entendendo de forma diferente. Inclusive, eu até queria explicar para vocês um caso que eu achei muito curioso. Eu vi na internet, inclusive, histórias sobre o Google Tradutor, tá bom? A pessoa foi fazer uma tatuagem e a pessoa queria tatuar essa frase aqui. Inclusive, é interessante para você ver como é que o Google Tradutor ele funciona. A frase é a seguinte, ó. Eu até dei muita risada quando eu vi, ó. A frase era, antes tarde do que nunca. A pessoa, né, queria ser sofisticada e quis fazer essa tatuagem, quis tatuar isso no braço, só que quis tatuar em inglês. Aí a pessoa provavelmente, eu não sei se o Google Tradutor ele já modificou isso, porque ele é constantemente modificado, tá bom? Mas a tradução ficou assim, ó. A tatuagem ficou desse jeito, ó. Before, afternoon, then, never. O que tem de errado nela? Que ela foi muito literal, é isso? Exato. Quando a gente, porque assim, em português, a gente usa nesse contexto antes tarde do que nunca. A palavra antes está muito mais no sentido de melhor tarde do que nunca. Em inglês, a palavra antes não funciona nesse sentido. Aí você vai lá, joga no Google Tradutor. Aí como o Google Tradutor não está entendendo a tua ideia, ele pega a palavra antes e coloca literalmente no inglês, before. Aí ele pegou a palavra tarde. Uma palavra mesmo. Isso, aí a palavra tarde tá aqui na frase. Antes tarde do que nunca. O sentido aqui da palavra tarde é uma coisa que talvez demore a acontecer. Não é o sentido da tarde do período do dia. Aí o Google Tradutor não entendeu. Ele entendeu que essa tarde aqui era a tarde que vem depois do meio-dia. Aí traduziu como afternoon. Mas a frase mesmo era para ser assim, ó. Better late than never. Essa era para ser a frase correta, ó. Melhor tarde do que nunca, ou antes tarde do que nunca. Essa frase, sim, tem um sentido correto. Tá? Porque eu estou usando o verbo, a palavra late, que tem um sentido de tarde, de tardar mesmo, de demorar a acontecer. E não a palavra afternoon, que é o sentido de tarde, o período do dia. Então imagina, a pessoa foi e tatuou esse negócio aqui bizarro no braço, porque colocou no Google Tradutor. Então olha que desastre isso aí acabou causando, tá? Então ele funciona assim, tá? O Google ele é um decodificador. É essa
Acho better late than never. Com certeza, com certeza. Até eu vi uma postagem, o pessoal colocou um monte de risada, assim, o pessoal tirou onda, tá? Mas para vocês entenderem que o Google ele funciona como uma espécie de decodificador de palavras. Ele vai pegando as palavras, ele não está pensando no contexto, ele está pegando as palavras e está jogando a tradução literal. Então ele é meio que um decodificador de palavras. Aí você acaba colocando as coisas totalmente fora de sentido, totalmente absurdas por causa do Google, tá bom? Mas ó, eu ia explicar um outro verbo que muda de sentido. Eu queria Mas imaginar, professor, o que aconteceria caso eu quisesse viajar, por exemplo, para os Estados Unidos e eu quisesse me comunicar pelas pessoas por meio do Google Tradutor. Eu falava em português, aí saía em inglês. Já imaginou se vai uma tradução literal, a pessoa não entende o que eu digo? Com certeza isso pode acontecer, tá? No geral, o Google Tradutor ele tem uma boa confiabilidade, tá? Ele acerta muitas vezes, tipo, na maioria das vezes ele acerta legal. É porque às vezes ele dá uns vacilos meio feios, tá? Mas ó, eu não vou explicar, tinha um outro verbo, o terceiro verbo que mudava de sentido, tá bom? Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Tipo, a gente com mais calma, mas eu queria só recapitular. Foca nesses dois verbos que a gente viu. O verbo stop, tá bem? Que quando eu vou escrever, por exemplo, um verbo depois do verbo stop, eu posso, se eu escrever com to, né? I need to stop to smoke, dá o sentido de para. Se eu escrever I need to stop smoking, lembrando, dessa vez eu estou colocando só o último verbo com ing. Vai mudar o sentido para esse daqui, ó. Eu preciso parar de fumar, tá bom? Foque nesses dois aqui, tá bom? Próxima aula a gente comenta o verbo try, que é esse verbo aqui, ó. Desculpa, vou colocar aqui embaixo, que é o verbo try, que é o verbo tentar ou experimentar, que ele também muda de significado dependendo se ele tiver try ou trying. Mas, Ele pode mudar professor, de uma sentido. pergunta. No Google Tradutor, se você botou alguma frase em português, ela literalmente. Oh, em português não. Ah, nada, esquece. Eu não entendi nada, Maiane. Não, Pronto, pessoal, ó, eu assim, buguei a mente. vamos fazer o seguinte, eu para casa, como a gente não está usando o livro, a gente praticamente finalizou as atividades que o livro tinha para a gente sobre o assunto, eu vou querer o seguinte, tá? Vamos pegar esse conteúdo novo que a gente viu, que é separar dois verbos, e vamos fazer o seguinte, eu vou especificar, tá lá no Google Sala de Aula bem direitinho, eu quero que você crie, pegue assim, umas 3 frases só, coisa simples, tá? Nada só para exercitar, quero que você crie, tá? 3 frases usando 2 verbos juntos, tá bom? Os verbos você pode escolher, tá? É da sua escolha. Só 3. Aí o que é que acontece? 2 ou 3? 3, tá? O que acontece? Eu quero que você escreva dos dois modos possíveis. Você escreva separando com to e escreva separando com ing. As duas formas corretas, tá? Só isso. Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula bem direitinho escrito. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Professor, a gente põe uma palavra em inglês e a tradução também? Pode ser? Não precisa. Se você quiser, não tem problema não, tá? Mas não precisa. Pessoal, é isso, tá? Na próxima aula a gente continua comentando sobre isso, tá certo? Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Professor, Professor, até a próxima.